Um belo domingo, um gajo estava no bar, já assistiu um movie, mas de repente a dama entrou a chorar. Não estava a entender nada. O que é que se passa com essa baby? Gaja toda preocupada, eu também, todo preocupado a procurar saber o porquê que ela está a chorar. Um gajo depois estava a se imaginar, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz, meu Deus? Ela pegou, me abraçou, me deu um beijinho, mas continua a pegar na mala, pronto para ir embora. Eu não estava a entender nada, mas será que fez alguma coisa? Ela viu alguma mensagem? Meu Deus, o que é que se passa então com essa baby? Ela sempre a arrumar as coisas dela, a chorar e tudo mais. Eu não estava mesmo a entender nada, comecei já a ficar frustrado. Mas o que é que se passa com essa baby? Se fiz alguma coisa então, me diz, estás aí por quê, meu Deus, o que é que se passa? Ai, ué, meu Deus, mãezinha, posso te ajoelhar agora? Eu não tenho nada a sério com aquela miúda, só de papel uma vez, mãezinha, por favor, não vai. Minutos depois ela está a tirar o telefone, desbloqueou o ecrã e está a me mostrar o que é que se passou. Che, você acidentou com o meu carro, filha da puta, vai embora, porra.